Oi, gente, tudo bem? Vamos aprender com Deus. A palavra de Deus fala para nós em Juízes capítulo 3, de um homem, ele nasceu com esse propósito, para libertar o povo de Israel, né? E o Espírito Santo de Deus, enviou um anjo para falar com a mãe de Sansão, ordenando o que deveria acontecer com aquele jovem, com aquele menino, que se tornaria um homem, um libertador de Israel. Porém, no meio do caminho, na trajetória, Sansão teve as suas escolhas, E ele escolheu se afastar do caminho e pegou algo que não deveria ter pego, né? Lá na passagem fala que, lá em Juízes capítulo 14, do seu verso 8, fala assim: E depois de alguns dias, voltou para se casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele enxame de abelha com mel. E pegou o favo nas mãos e foi dando e comendo dele. Andando e comendo. Então, assim, quando a história, vou resumir para você. A história de Sansão, ele se resume, o anjo falando com os pais de Sansão, orientando o que deveria ter que acontecer, que ele não poderia comer comida impura, não pegar, não beber bebida forte. Porém, Sansão, ele cresce, e ali ele deseja casar com a mulher dos filisteus. Os pais dele orientam, mas ele não deu ouvido, né? Ele desobedeceu. Beleza, o pai deles concordou com ele, abençoou ele e foi casou. Lá no 14, quando ele já vai pedir a moça para casar, ele mata um leão, o Jesus está com ele, o Espírito Santo de Deus está com ele. Porém, dia depois, o leão já está morto, mas acontece algo. A palavra fala, né? E lá tem um vexame de abelha e Sansão vai pegar, né? E vai comendo. E Deus não permitiu. Deus falou para ele que era nazareno. Separado por Deus para libertar, mas ele se distraiu no meio do caminho. Não se distrai no meio do caminho. Muitas das vezes a gente quer cumprir o chamado de outra pessoa e acabamos nos distraindo no meio do caminho. Por isso que muitas das vezes a gente tem que ter foco. O que Deus te chamou? Qual é o meu propósito? Eu estou vivendo o meu propósito ou estou vivendo o propósito do outro? Eu estou me distraindo, né? Eu estou fazendo o que Deus se agrada? Porque muitas das vezes a gente se distrai achando que é bom. Porque no caso era mel, era doce, era bom, era comida. Talvez ele nunca imaginou que seria mal. Porém, o animal estava morto. E ele tocou. E Deus não permitiu. Deus disse que não era para permitir. Porém, passa os dias, anos, Acontece muitas coisas. Eu vou resumir para você nesse texto. Sansão, ele cumpre sim o chamado que Deus falou para ele cumprir. Até que ele cumpre. Porém, foi dolorido. O que você escolhe? Você quer seguir o seu propósito, mesmo que passa por provações, mas de acordo com Deus está te mandando, te guiando, ou você quer passar por um processo de desobediência que paga um preço alto? Porque Sansão, por falta de obediência, ele pagou um preço alto. Ele ficou cego. A palavra fala que eles cegaram, O povo filisteu entra e cega Sansão. Que momento triste, né? Terminou um homem forte, um homem que matava leão, que matava muitos homens, com as suas próprias mãos, e terminou uma trajetória muito ruim, Ficou cego. Porém, Sansão, ele se arrepende, E ele confessa o seu pecado, ele confessa o que cometeu e ele pede socorro para Deus. Muitas das vezes, o nosso orgulho, até isso, nos impede de falar com Deus. E Sansão, ele fala assim, no seu capítulo 16, do seu verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre de mim, dá-me força, só mais esta vez, o Deus, para que me vingue dos filisteus e que furaram meus olhos. Então, assim, ele clama a Deus, ele pede por socorro e Deus escuta. Não foi só para vingar, porque furaram o olho de Sansão. Não foi só isso, porque era o propósito de Deus de matar aquele povo naquela época, do povo dos filisteus. Era o acordo de Deus, o propósito. Mas Deus, ele cumpriu sim. Sansão cumpriu. Deus, ele clamou, Sansão clamou a Deus e ele ouviu. Porém, foi dolorido.
né? O que eu quero te perguntar pra você. Você quer ir pro lado mais fácil com Deus, né? Um lado que você olha pra si, pra Deus, Senhor, clama a ti, mas o Senhor vai me responder, mas eu vou cumprir o meu chamado, né? De acordo com a perfeição do Senhor, né? Ou pro lado doloroso. Gente, vamos cumprir o chamado. Não vamos esperar, mas vamos cumprir o que Deus te falou para você fazer. Não fique de braço cruzado. Às vezes Deus até te falou para você fazer algo e talvez você tá pagando algo, né, um preço, talvez até uma enfermidade. Muitas das vezes a gente paga isso por uma enfermidade e a gente se pergunta: "Ah, mas por que eu tô pagando essa enfermidade? O que Deus te chamou e você não fez? Desobedeceu? Quer fazer igual Sansão? Sansão ele cumpriu, mas foi doloroso. Foi muito ruim o que ele passou, porque ele furou os olhos dele. Gente, tem noção a dor que esse homem sofreu, né? Então ele ficou cego. E o Espírito Santo se afastou, pior ainda, se afastou dele. Mas quando ele clamou, né, ele reconheceu o que tinha acontecido com ele, ele clamou a Deus. E o Espírito Santo ouviu e cumpriu, né, junto. E ele matou aquele povo, todos os filisteus.